Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal AprendaExcelOnline.com. Eu me chamo Leonardo e nessa aula, pessoal, eu quero te mostrar como fazer um PROC-V com múltiplas condições e tratamento de erros aqui no Excel. Uma aula muito legal, muito fantástica, um conhecimento fundamental para você que trabalha com Excel no seu dia a dia e utiliza aí a fórmula PROC-V, tá bom? Mas antes da gente começar, claro, deixa eu fazer o meu jabá. Por favor, pessoal, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e gosta de aprender Excel. Deixa o seu comentário caso você tenha alguma dúvida e não esquece do like. O seu like é muito importante para nos motivar a continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas, assim como você está sendo agora, ok? Então eu conto com o seu like nesse vídeo. Pessoal, vamos lá, sem enrolação, vamos direto para a aula. Eu estou aqui com a minha planilha aberta, como você pode ver em tela. Essa mesma planilha está disponível para você fazer o download na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar comigo. E vamos entender o nosso cenário aqui e qual é o problema que a gente vai resolver com esse PROC-V de múltiplas condições. Eu tenho aqui duas planilhas, a planilha 1 e a minha base de dados. Se eu entrar aqui na base de dados, pessoal, nós vamos observar o seguinte. Nós temos basicamente aqui três colunas. O nome da empresa, o depósito da empresa e o valor em vendas por depósito por empresa. Ou seja, a minha empresa, ela pode se repetir. Quer ver só? Se eu aplicar aqui um filtro, pessoal, vamos ativar aqui o filtro rapidamente. Tá? Vamos ativar aqui rapidamente o filtro e vamos filtrar por empresa 1. Tá? Você observa que a empresa 1, ela se repete 3 vezes e ela tem 3 depósitos. Ela tem um depósito 3.100, 3.110, 3.194. E isso acontece, pessoal, para praticamente todas as empresas. Olha só, vamos dar uma olhada aqui na empresa 2. A empresa 2, ela se repete aqui 2 vezes, né? E ela tem aqui o depósito 3.200, 3.210, certo? Então imagina aí uma empresa que dentro dessa empresa você tem subdivisões que a gente está chamando aqui de depósito, mas poderia ser setor, áreas, qualquer tipo de subdivisão, tá? E nós temos aqui as nossas vendas, né? O nosso faturamento em vendas segregado por depósito dentro das empresas, certo? Voltando aqui para a planilha 1, nós temos a seguinte estrutura. Nós temos aqui uma validação condicional, onde eu posso selecionar aqui a empresa, tá? Que eu quero consultar. Eu posso selecionar aqui o depósito, tá? Que eu quero consultar. E o Excel tem que trazer para mim aqui o resultado em vendas, que é justamente a coluna C da planilha base de dados, segregado por depósito e por empresa. Então, observa que nós precisamos colocar essas duas condições no PROC-V para que eu traga o resultado correto. Certo, pessoal? Então, como que nós poderíamos resolver esse problema? Para eu te mostrar o que aconteceria se nós não aplicássemos a técnica que eu vou mostrar aqui nessa aula, eu vou fazer o PROC-V de forma condicional. Inclusive, eu estou considerando aqui que você que está assistindo essa aula já conhece a fórmula PROC-V e sabe como utilizá-la, tá? Esse vídeo é um vídeo um pouquinho mais avançado, a gente vai utilizar uma técnica um pouquinho mais avançada para trabalhar com o PROC-V. Se você ainda não conhece o PROC-V, sugiro que pause esse vídeo, aprenda a fórmula PROC-V. Nós temos aqui no canal um vídeo falando sobre a fórmula PROC-V e depois você volta para esse vídeo novamente para você aprender aqui essa técnica com a gente. Tá bom? Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer aqui a fórmula PROC-V sem utilizar nenhuma técnica, da maneira mais tradicional, né, que todo mundo conhece, e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Então aqui no campo resultado em vendas, que eu quero trazer lá o meu faturamento, eu vou iniciar aqui a minha fórmula, pressionando o igual, indicando para o Excel que eu estou começando uma fórmula, ok? Digitando aqui então PROC-V, tá? Pressiono o Tab no meu teclado para eu entrar dentro da função. Então, qual é o nosso valor procurado? Bom, nosso valor procurado é a empresa, né? A gente quer trazer aí o faturamento da empresa. Qual é a nossa matriz, né? Qual é a tabela que está essas informações? Tanto o valor procurado quanto o valor que a gente quer retornar. É justamente a nossa base de dados, né, pessoal? Então vamos... Opa, deixa eu antes eliminar aqui o nosso filtro, pessoal. Vou sair da fórmula, pressionar ESC, tá? Base de dados, vou eliminar aqui o nosso filtro para evitar qualquer tipo de problema. Vou voltar na planilha 1 e vamos começar novamente. Então, igual... PROC-V, pressionei Tab para entrar dentro da função. O valor procurado é a nossa empresa, ok? Ponto e vírgula, vou para o próximo argumento da função. A nossa tabela, então, né, onde estão as informações, é a nossa base de dados, ok? Então, ó, vou selecionar toda a minha base de dados, certo? Clico aqui, ó, na minha barra de fórmulas, onde a minha função está sendo montada, ponto e vírgula, qual é a coluna que eu quero retornar.
qual é o valor que eu quero retornar lá na minha célula de resultado vendas, né? É justamente o quanto foi vendido pela empresa, né, pessoal? Então, ó, nós temos aqui a coluna 1, que é a coluna A coluna 2, que é a coluna B, e a coluna 3, que é a coluna C, né, que é justamente onde tem aí os valores. Então, eu quero retornar a coluna 3, certo? Ponto e vírgula, e aqui eu digo para a fórmula se eu quero uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Na maioria dos casos, pessoal, eu sempre recomendo utilizar a correspondência exata, né, para você não ter aí possíveis erros, né? Lembrando que essa não é uma aula específica de PROC-V, a gente vai aprender aqui uma técnica a mais avançada do PROC-V, então se você não conhece o PROC-V em detalhes, sugiro que aprenda primeiro e depois volte para assistir essa aula, tá bom? Então aqui, correspondência exata. Fechei a minha fórmula, com parênteses, pressiono Enter e observa só o que aconteceu, pessoal. Funcionou, né? A gente já trouxe aqui, ó, o nosso resultado em vendas para a empresa 1, certo? Vamos explorar isso aqui um pouquinho e entender o que aconteceu aqui, pessoal. Olha só, então ele está me dizendo que para a empresa 1, para o depósito 3.200, eu vendi R$ 282.000. Vamos confirmar isso aqui na nossa base de dados? Se eu observar, ó, empresa 1, depósito 3.100, R$ 282.358, que é exatamente o valor que está aqui, pessoal. Então, a gente já identificou aí o erro, né? Observa só. Se eu jogar aqui para a empresa 2, observa só, pessoal, empresa 2, ó, ele trouxe 322.785. Não importa o depósito que eu colocar aqui, porque eu não considerei o depósito lá na minha fórmula PROC-V, que é justamente o que a gente vai aprender a fazer nessa aula. Então, observa que aqui eu tive somente uma condição, que é a condição de empresa. E ele sempre vai trazer, pessoal, o primeiro resultado encontrado aqui na base de dados. Então, quando eu colocar aqui empresa 1, olha só, empresa 1, ele vai procurar aqui na minha base de dados, nós temos aqui empresa 1 se repetindo diversas vezes, ele sempre vai retornar o primeiro valor que ele encontrar. É por isso que ele retornou R$ 282.358. Se eu colocar aqui, ó, empresa 3, ele retornou R$ 139.626. Se a gente conferir aqui na nossa base de dados, olha aqui o empresa 3, R$ 139.626. Não importa se eu tenho ou não outras empresas 3 abaixo aqui da linha 4, ele sempre vai retornar o primeiro registro encontrado. Então o objetivo da nossa aula é justamente fazer uma fórmula PROC-V um pouquinho mais avançada que vai corrigir esse problema, onde nós conseguimos inserir dentro aqui do valor procurado da fórmula mais de uma condição, mais de uma coluna, tá? Legal, Leonardo, agora explica pra gente como é que a gente vai fazer essa façanha aí dentro do Excel. Legal, pessoal, vamos deletar aqui então e vamos começar novamente. Nós precisamos lembrar o seguinte, a fórmula PROC-V, por padrão, ela não aceita duas colunas aqui, ó, no seu valor procurado. Aqui, ó, nós não conseguimos colocar duas colunas no valor procurado. Então, nós vamos utilizar de uma técnica aqui, pessoal. Uma técnica que é uma coluna auxiliar aqui na nossa base de dados. Leonardo, como assim uma coluna auxiliar na nossa base de dados? Você já vai entender, pessoal. Aqui na coluna A, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar sobre inserir, para que ele insira aí uma nova coluna. Para essa nova coluna, pessoal, eu vou dar o nome de auxiliar, tá? Auxiliar, pronto. Deixa eu só pegar a mesma formatação aqui para ficar bonitinho. Ok? Pronto. E agora, o que nós vamos fazer é muito simples. Vamos aplicar aqui uma fórmula e eu já te explico o que está acontecendo. Nós vamos pressionar aqui o igual, pessoal, indicando para o Excel que a gente está iniciando uma fórmula, né? Vamos referenciar aqui a nossa empresa 1 aqui nesse caso, nessa linha. Vamos colocar o sinal de E comercial para concatenar com uma nova célula, ok, pessoal? Esse sinal de E comercial, ele concatena, ele junta o valor de uma coluna com o valor de uma outra coluna. Qual valor a gente quer juntar à coluna de empresa 1? Que é justamente o seu depósito, né? Então, ó, seleciono aqui a célula C2, pressiono um Enter e observa o que ele me retornou aqui, pessoal. Nós temos aqui a informação, ó, empresa 1, ok? Logo após o depósito, 3.100. Se eu agora utilizar aqui o recurso de autocompletar e arrastar tudo isso para baixo, ele vai fazer o mesmo para as demais linhas, né? Então, vamos observar aqui, ó, empresa 2, 3.200, empresa 3, 3.300, empresa 4, 3.400, empresa 1, 3.110, justamente fazendo a concatenação dessa coluna com essa coluna.
Agora, pessoal, nós temos aqui um valor único, concorda? Que está considerando tanto a coluna de empresa quanto a coluna de depósito. Então vai ser essa coluna que nós vamos utilizar como valor procurado dentro da fórmula PROC-V, o que vai resolver o nosso problema. Mas antes da gente voltar lá e executar a fórmula PROC-V, vamos transformar isso aqui em tabela, pessoal, para ficar mais fácil até da gente referenciar isso lá dentro da fórmula. Então, selecionei aqui qualquer célula da minha lista, né? Vou vir aqui em formatar como tabela e vou selecionar aqui qualquer estilo, tá, pessoal? A minha tabela contém 5 cabeçalhos, clico em OK e pronto. Deixa eu deletar aqui essa coluna E. Por algum motivo ele considerou, essa coluna não existe, e agora a gente tem aqui a nossa tabela. Aqui em Design da tabela, eu vou mudar o nome da minha tabela para Matriz. Essa é a nossa matriz. E a partir de agora, a gente consegue referenciar somente a tabela, né, matriz, lá na nossa fórmula PROC-V. Ok? Então agora vamos voltar aqui para a nossa planilha 1, pessoal, e vamos fazer o nosso PROC-V considerando tanto a empresa quanto o depósito. Quer ver só? Deixa só eu retornar isso aqui para a empresa 1, tá? Para o primeiro depósito, 3.100, ok? E vamos lá, PROC-V, ok? Qual é o nosso valor procurado? Pessoal, lembra que lá na nossa base de dados, nós concatenamos lá a coluna empresa com a coluna depósito? Então aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, para que os valores batam e ele encontre lá na nossa base de dados as informações. Então, empresa 1, referenciei a empresa 1, e comercial, depósito, concatenei os dois valores dentro do valor procurado da fórmula PROC-V, ponto e vírgula. Eu vou referenciar aquela tabela que eu criei lá na minha base de dados. Qual que é o nome daquela tabela? Você lembra, pessoal? Nós demos o nome de matriz, matriz. Passei aqui, matriz. Qual é o número da coluna que nós queremos retornar como resposta para dentro dessa célula? É justamente a coluna onde possui o faturamento em vendas, a coluna 3, lembra? Então, número 3, ponto e vírgula, e eu quero uma correspondência exata, tá, pessoal? Uma correspondência exata. Fechei aqui o meu parênteses, pressiono Enter. E olha que interessante o que aconteceu aqui, pessoal. Na verdade, não é a coluna 3, né? Ele está retornando aqui agora o nosso depósito, olha só. 1, 2, 3. Agora se transformou na coluna 4, né? A gente quer retornar a coluna 4. Por que a coluna 4? Porque nós criamos uma nova coluna aqui. Agora nós temos a coluna auxiliar. Então nós não queremos retornar a coluna 3, mas sim a coluna 4. Vamos corrigir isso aqui na nossa fórmula. Eu quero retornar aqui a coluna 4. Ok? 4. Pressiono Enter. Legal. Então agora a gente tem aqui, para a empresa 1, para o depósito 3.100, nós temos R$282 mil. Vamos ver se isso funcionou de fato, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa base de dados. Vamos observar aqui, a gente tem na linha 6 a empresa 1 para o depósito 3.110 no valor de 104.053. Vamos lá então selecionar isso aqui na nossa planilha para a gente ver se isso está realmente funcionando. Então, empresa 1, tá? Agora o depósito é o 3.110, ok? E observa só a mágica acontecendo, pessoal. Ele já está considerando tanto a empresa quanto o depósito. Já trouxe aqui para a gente o resultado correto em vendas. Observa só, empresa 1, 3.110, R$104 mil. Vamos continuar testando. Continuamos aqui como empresa 1, vamos modificar agora só o depósito para 3.194. Esse depósito também pertence à empresa 1. Cliquei, R$483.524. Vamos conferir? 3.194, empresa 1, R$483 mil. Olha que fantástico, pessoal. Nós agora estamos considerando duas variáveis dentro da nossa fórmula PROC-V. Vamos para uma outra empresa, tá? Eu vou pegar aqui a empresa 4, dessa vez para o depósito 3.194. E olha o que acontece, pessoal. A fórmula retorna um erro para a gente. Leonardo, por que a fórmula está retornando um erro? Porque para a empresa 4, o depósito 3.194 não existe na nossa base de dados. Se você observar, pessoal, vamos filtrar aqui pela empresa 4, deixa eu filtrar pela empresa 4, nós só temos esses depósitos para a empresa 4, né? Observa aqui, empresa 4 sempre começa com 34, 34, 34, tá bom? Então, nós não temos o depósito 3.194 para a empresa 4 e por isso a fórmula está retornando um erro, né? Porque ele não encontrou isso na nossa base de dados. E aí entra o segundo ensinamento da nossa aula, que é justamente o tratamento de erros. Sempre que nós tivermos um erro no Excel, pessoal, nós podemos tratar esse erro, né? Nesse caso aqui, nós já sabemos que a fórmula PROC-V, ela só vai dar um erro quando ela não encontra o resultado lá no nosso banco de dados, certo? Então, nós podemos utilizar a fórmula se erro
para que, quando acontecer esse erro, quando o Excel retornar aqui o N/D, ele escreva em tela para a gente a seguinte informação: esse depósito não pertence a essa empresa. Quer ver só que legal? Olha só, pessoal, aqui na barra de fórmulas, ó, presta bem atenção aqui, nós vamos adicionar a fórmula, ó, se erro, tá? Ó, já apareceu aqui para mim, pressiono Tab no meu teclado, ele já abre aqui a fórmula e eu vou passar, pessoal, como primeiro parâmetro dessa fórmula, dessa função, justamente toda a minha fórmula PROC-V. Para que quando essa fórmula PROC-V retornar algum erro, eu vou dar aqui um ponto e vírgula no final, eu vou informar para a fórmula se erro o que eu quero que ela escreva na célula quando o PROC-V retornar então o erro. E eu quero que ela escreva então o seguinte: entre aspas dupla, tá, pessoal? Porque a gente está passando uma informação do tipo texto, eu quero que ele escreva o seguinte: o depósito selecionado não pertence à empresa selecionada. Fecho aqui a minha se erro, pressiono um Enter e olha que interessante, pessoal. Deixa eu aumentar um pouquinho essa coluna C. Olha que interessante. Sempre, então, que nós selecionarmos um depósito que não pertence à empresa, ele vai escrever isso aqui em tela para a gente. Quer ver? Ó? Vamos lá, então. Vamos testar. Empresa 3, depósito 3.194 não pertence à empresa 3. Se eu selecionar aqui um depósito correto da empresa 3, esse aqui, ó, 3300, ele vai me retornar o valor certinho, certo? Mas se eu selecionar qualquer outro depósito que não pertença à empresa 3, olha só, o depósito selecionado não pertence à empresa selecionada. Muito legal, né, pessoal? Sem muita enrolação, direto ao ponto. Aqui você aprendeu como fazer um PROC-V considerando duas colunas, aprendeu também como utilizar a fórmula se erro, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te aguardo no próximo vídeo e, por favor, mais uma vez, não se esquece, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem retribuir. Isso é muito importante, nos motiva a continuar gravando e é importante para que esse vídeo seja divulgado para as mais pessoas. Se você precisa aprender Excel, não esqueça de visitar o nosso site www.aprendexcelonline.com e venha aprender Excel comigo do nível mais básico ao nível mais avançado. É um curso sensacional por um preço muito em conta. Eu tenho certeza que você vai gostar e isso vai alavancar a sua carreira profissional. Um grande abraço e até a próxima aula.